Glória a Deus, irmãos. Vamos para a palavra? Palavra no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, nos versos 19. A palavra se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19. É uma palavra disparadora para a nossa partilha aqui. E hoje nós vamos, meus amados irmãos, pedir ao Senhor para que nós possamos permanecer na brecha da oração, da intercessão. Ter consciência do meu lugar no plano de salvação. Porque eu devo ser perseverante na minha oração. Porque eu devo ser perseverante na minha entrega ao Senhor. Porque eu tenho que ser perseverante mesmo em meio às lágrimas. Mesmo quando eu não vejo, não sinto. Mas pela fé, eu digo, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. E entender por que rezamos, para quem rezamos, por que eu devo continuar rezando, orando. E eu digo para você, meus amados irmãos, tem algumas perguntas em nosso coração que muitas das vezes nós queremos falar. Chamar o padre, chamar um homem de Deus, uma mulher de Deus, chamar o frei, um amigo. E simplesmente perguntar. Uma irmãzinha chegou para mim e falou assim para mim: Robinho, se Deus é todo poderoso, por que Ele quer que eu ore? Porque Ele não resolve tudo. Porque Ele precisa de mim para que eu possa orar. Essas, meus amados irmãos, são perguntas legítimas e profundas, que muitas das vezes está no coração do homem. E talvez por medo, parecer, se eu for perguntar, vão achar que eu não tenho fé. Será que é um sinal de fraqueza? Mas no fundo, meus amados irmãos, todos somos que nem essa irmãzinha que chegou perto de mim poder partilhar, para poder crescer na fé. Eu creio que você também gostaria de crescer na fé. Crescer nessa experiência com Deus, crescer na palavra, crescer lendo o catecismo da Igreja Católica, crescendo, conhecendo e amando a Igreja do Senhor. Não é verdade? Mas nós temos sim perguntas, irmãos, que está lá no fundo do nosso coração. Se Deus é amor e é todo poderoso, por que eu preciso rezar tanto pelo meu marido que não quer saber de igreja? Se Deus já poderia tocá-lo diretamente, por que eu tenho que dobrar os joelhos para que a minha mãe enferma, o meu filho enfermo? Se Deus já poderia curá-lo no instante que eu pedi pela primeira vez. Porque temos que interceder pelo nosso governante, pelo Brasil, pelo nosso governo, pela nossa cidade. Nós estamos aqui, nossa sede em Paraíba do Sul, Paróquia São Pedro e São Paulo. Você talvez me ouve de outra cidade, eu não sei qual cidade você está me ouvindo. Coloque ali, que a gente possa compartilhar, mandar um abraço para você. Mas por que nós devemos orar? Para as pessoas constituídas de poder temporal, nesse tempo. E será que Deus precisa de mim mesmo para fazer alguma coisa? Amados, muitas das vezes esse é um grito dentro do coração
humano no meu coração, no seu coração, no coração do irmão que caminha ao seu lado. São perguntas silenciosas, quase sufocadas, e poucos têm coragem de verbalizar. Repito, com receio de parecer falta de fé. Com receio das pessoas, o que as pessoas vão pensar de mim. Mas nós estamos aqui, para a glória de Deus, para poder partilharmos. Então você pegou a palavra de Deus, Deuteronômio? Capítulo 30, no versículo 19, diz assim: como hoje o testemunhas o céu e a terra contra vós. Ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com tua posteridade, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e permanecendo unido a Ele. Vou repetir agora de uma maneira assim prática. Como hoje o testemunhas o céu e a terra contra vós, Robinho, contra vós, Alexandre, contra vós, Neuza, Thelma, Elvira, Norma, Ana Reis, Rodrigo. Como hoje por testemunho o céu e a terra contra vós. Ponho diante de ti, Robinho, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Robinho, bate no seu peito e diga seu nome. Qual o seu nome? Bate no seu peito e diga seu nome. Eu estou dizendo aqui, Robinho. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com tua posteridade. Que vivas com a tua esposa. Que viva com teus filhos. Que viva com teus netos. Que viva com a tua posteridade. Pode você. Amando o Senhor, teu Deus. Obedecendo a sua voz. E permanecendo unido a Ele. Unido a Ele. Olha que palavra poderosa. Unido a Ele. Amados irmãos, amadas irmãs. Deus, Ele é todo poderoso. Ele poderia, meu amado, salvar, curar, transformar tudo sozinho com um simples ato da tua vontade. Mas Ele não quis assim. Ele escolheu um caminho diferente. Ele escolheu você. Ele escolheu eu. Ele escolheu cada um de nós para que nós possamos caminhar junto dele, na presença dele, amando de todo o coração, obedecendo a sua voz, escolhendo a ele. Aqui, meu amado irmão, está o mistério da liberdade humana. O Deus que criou o céu e a terra também criou o homem com a capacidade, sim, com a capacidade de dizer sim ou não a Ele. Ele não nos fez robôs programados ou marionetes para podermos obedecer automaticamente. Mas, meu amado irmão, Ele nos deu esse dom maravilhoso. E qual é esse dom maravilhoso, Robinho? É o dom da liberdade. A capacidade de dizer sim ou não a Ele. Está entendendo, meu amado irmão? A Escritura, ela é clara. Deus não age sem o consentimento ou a cooperação dos seus filhos. A Bíblia, meu amado irmão, traz para nós, nesse livro do Deuteronômio que nós acabamos de ler, hoje eu tomo o céu e a terra como testemunha contra vós. Pus diante de ti a bênção e a morte. A vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e tua descendência. Amados, o homem tem diante de si a possibilidade de escolher a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ou abre a porta para Deus agir, ou fecha-se na sua autossuficiência. Pronto, eu não quero.
Eu não preciso de Deus. Mas a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Cristo não arromba, ele bate, ele espera, respeita a sua liberdade, respeita o seu tempo. O Catecismo da Igreja Católica, meus amados irmãos, no parágrafo 1730, olha que a nossa igreja diz no seu catecismo, no parágrafo 1730, nos ajuda a entender. Deus quis deixar o homem entregue à sua própria decisão, para que assim pudesse buscar livremente o seu Criador e alcançar na adesão a Ele a plena e bem-aventurada perfeição. O homem é um ser racional e por isso semelhante a Deus, criado livre e senhor dos seus atos. Olha o que a igreja traz para nós. Deus quis deixar um homem entregue à sua própria decisão, para que ele assim pudesse buscar livremente o seu Criador, dizendo sim ou dizendo não para o Senhor. O homem é um ser racional, por isso semelhante a Deus, criado livre e senhor dos seus atos. O homem é um ser racional, diferente das outras criaturas de Deus. Deus criou o homem livre, com a capacidade de dizer sim ou não. Ou seja, meu amado, Deus não é que ele precisa da minha e da sua oração, mas porque ele respeita a sua liberdade. Ele não quer forçar o coração de ninguém. Ele deseja que você queira amá-lo, que você queira servi-lo, que você queira buscá-lo de todo o seu coração. Por isso que ele está à porta e bate. Ele está à porta e bate. E tu abrir, o seu coração ali entrará. Sim, meu amado. E ceará contigo. E você também ceará com ele. Vocês vão estar aqui, na mesa. Por isso, quando você ora, você está dizendo: Senhor, eu te quero. Eu quero a tua vontade. Que a tua vontade aconteça na minha vida, Senhor. Faça conforme a tua vontade, Senhor. Por isso, entre na minha história, na minha família. Quando você chora diante de Deus, você não está apenas derramando dor, mas assinando um ato de confiança e entrega livre. Eu entrego. Senhor, já fiz de tudo, mas agora está em tuas mãos e faça a tua vontade. Senhor, me dá força para suportar, Senhor, aquilo que eu não posso mudar. Está entendendo, meu amado irmão? Está entendendo, minha amada irmã? Mas essa liberdade, meus amados, porém, pode trazer um grande risco. Deus, ele nos ama tanto, mas nessa liberdade, o homem também pode dizer não a Deus. Exemplos, meus amados irmãos, na Bíblia tem um monte. Iniciamos os exemplos com nossos pais, Adão e Eva. Em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva podiam dizer sim ao mandamento do Senhor, mas disseram não. A consequência não foi apenas para eles, mas para toda a humanidade. O pecado entrou porque alguém usou a liberdade, a sua liberdade de forma errada. Amados, o jovem rico, em Marcos capítulo 10, versículo 22, o jovem rico estava ouvindo o sermão do Senhor, encheu seu coração de orgulho, se aproximou do Senhor. O Senhor disse para ele: vem e segue-me. O que o jovem rico disse? Ele disse não.
porque ele estava apegado às suas riquezas. Jesus não o obrigou, deixou que ele fosse embora triste. Ele se aproximou do Senhor. O Senhor fez uma chamada: vem, segue-me. Ele conversando com Jesus falou: Senhor, eu cumpro os seus mandamentos, eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo o próximo como a mim mesmo, eu cumpro a lei, Senhor, eu cumpro a lei. Aí quando o amado olhou nos olhos dele e falou: agora larga tudo e segue-me, ele se apegou às suas riquezas, aos seus bens. E a Bíblia diz, irmão, que ele foi embora triste, porque não tem bem material, não tem o emprego dos sonhos, não tem o salário dos sonhos, não tem um carro do ano, não tem a mansão que o homem possa morar. Se ele não tiver Jesus, ele é um homem pobre. Ele é um homem que tem no seu coração um sentimento apenas de busca do ter, mas nunca vai ter o ser. E na sua alma vive uma alma aflita, vazia, querendo sempre buscar preencher a tua vida com bens. Mas dentro dele, ele está vazio. Assim como o jovem rico foi embora triste. Meus amados irmãos, a Bíblia diz em Lucas capítulo 19, versículo 41, 44, o próprio Jesus chora diante da cidade de Jerusalém. Jesus sobe no monte, olha para a cidade e chora copiosamente. Mas por que ele chorava por Jerusalém? Porque ela não quis reconhecer o tempo que foi visitada. Ele queria protegê-la como a galinha protege seus pintinhos. Mas Jerusalém disse: não, não. Meu amado e minha amada, a lição é clara. Quando o homem fecha o coração até o poder de Deus, respeita essa liberdade. Ou seja, Deus não manipula você. Ele não toma sua liberdade, ele te chama, ele convida, ele pede, ele espera e ele continua batendo. Ele continua batendo. Mas quantas das vezes, por orgulho, o desespero, alguém fecha o coração e decide não mais rezar, não mais confiar. A dor e o sofrimento traz uma cegueira espiritual, onde o homem não consegue enxergar que mesmo na dor, mesmo no sofrimento, Deus se faz ali presente. Mas a dor e o sofrimento causam uma cegueira espiritual. Aí a pessoa fica sozinha, se desespera, se perde, acha que Deus não ouve, quando na verdade Deus estava o tempo todo esperando que ela abrisse o coração para que ele pudesse entrar, para que ele pudesse trazer o alívio ao sofrimento, para que ele pudesse derramar o Espírito, para trazer o consolo daquela alma que está sofrendo. Mas, meus amados, preste atenção. Mesmo quando você fraqueja, se sente fraco, se afasta, Deus, ele continua batendo a sua porta. Ele continua respeitando essa liberdade. Ele não desiste de você. Ei, Dona Maria, Deus não desiste de você. Marta Santos, Deus não desiste de você. Dalila Rampini, Deus não desiste de você. Ana Paula, Deus não desiste de você. Neide Aparecida, Deus não desiste de você. Rodrigo Carlos, Deus não desiste de você. Carla do Vale, Deus não desiste de você. Elvira, Deus não desiste de você. Alexandre, Deus não desiste de você. Sozé, Deus não desiste de você. Deus não desiste de nós, meus amados irmãos. Isso é maravilhoso. Mas agora vamos dar um passo, aquele passo onde nós trazemos agora, meu amado irmão, aqueles homens e mulheres que disseram sim a Deus, se levantaram dizendo sim, traz para mim, para você, testemunhos impactantes. Meus amados irmãos, o pai da fé, Abraão, disse sim. Deus pediu: sai da tua terra, família e casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Abraão poderia ter recusado, mas escolheu confiar.
Seu sim o tornou pai de uma multidão. Moisés, a Bíblia diz em Êxodo capítulo 3, diante da sarça ardente, Moisés relutou, mas finalmente disse sim. E o povo foi liberto da escravidão. Glória, aleluia. E o mesmo Moisés em Êxodo capítulo 32, verso 11 e 14, quando Israel peca com um bezerro de ouro, Deus fala em destruir o povo. Moisés, porém, se levanta, intercede, chora diante do Senhor. E a palavra de Deus diz, e o Senhor arrependeu-se do mal que tinha ameaçado fazer o povo. Ou seja, meu amado irmão, Deus mudou o curso da história, porque um homem ou uma mulher se levantou e ficou na brecha da oração. E entendeu o porquê de orar, o porquê de interceder. O homem e a mulher entendeu o valor do sim. Entendeu o seu lugar no plano de salvação de Deus. Entendeu que a terra é passageira e que o nosso lugar é o céu. Mas entendeu que o homem, na sua oração, ele liga o céu com a terra com o céu, como aquela ponte, meu amado, que liga um lado e o do outro. Assim o homem e a mulher de Deus, cheio de Deus, ele liga a terra, o céu e a terra. Glória a Deus, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. E amados irmãos, o próprio Cristo, Jesus, ele chorou no Getsêmani. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22, versos 44, Jesus, o Filho de Deus, reza com suor de sangue, pedindo o Pai pela humanidade. Jesus estava ali, à noite, no Horto das Oliveiras, chorando, suando sangue, intercedendo ao Pai. Senhor, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas que seja sempre feita a tua vontade. E naquele diálogo com o Pai, o Filho via a cruz, ele via o sofrimento, ele via a dor. Oh, meu amado, mas além da cruz, ele via você, ele via a mim, ele via a nossa casa, ele via a nossa família, ele via a nossa pátria, ele via o nosso estado, ele via a nossa cidade. Sim, meu amado. Ele disse sim. E eu digo para você, meu amado irmão, se o próprio Cristo, que é Deus, rezou com lágrimas, quanto mais eu e você não precisamos rezar. Se o próprio Filho de Deus rezou com lágrimas, chorou em ver o seu amigo Lázaro morto, chorou pelo Jerusalém, chorou por cada homem e mulher, amou, Jesus amou, cada pecador, cada pecadora. Sim, amado, e no final ele se deu numa cruz por amor. Se o Filho de Deus se entregou e chorou aqui na terra, quem sou eu para não chorar? Quem sou eu para não permanecer na brecha? Quem sou eu para não permanecer orando, clamando, intercedendo, mesmo que doa? Eu irei, Senhor, ser fiel. Eu irei ser fiel. Meu amado, essa é a grandeza desse Deus maravilhoso. Esse mistério que o Senhor traz da liberdade humana, do homem ter a capacidade de dizer sim a Ele, de viver uma vida livre, livre dos vícios, livre do pecado, livre, dizendo sim a Ele. Eu digo para você, meu amado irmão, em Lucas capítulo 1, versículo 38, uma jovem de Nazaré disse sim. O poderoso, o Deus criador do céu e da terra, se viu dependente de uma jovem de Nazaré, chamada Maria, para que o plano da encarnação fosse cumprido. E ele disse sim.
E Maria disse: eis a serva do Senhor, faças em mim segundo a tua palavra. Maria, seu sim, abriu as portas da encarnação. O Todo-Poderoso precisou de sua liberdade. Eis a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Amados, cada sim abriu uma brecha na história da humanidade. Por isso, cada vez que você dobrar os seus joelhos, seja na sua casa, seja no seu quarto, seja por excelência diante de Jesus sacramentado, nosso Deus amado, na hóstia santa, em adoração, meu amado, toda vez que você ora, você diz sim a Ele. Você abre uma brecha para que a graça de Deus entre na tua casa, na história, no seu coração, na igreja, em toda a sua família. Em toda a sua família. Meus amados irmãos, talvez você está orando ao Senhor entre lágrimas. Eu trago para você o exemplo de Santa Mônica, que chorou durante 30 anos pela conversão de Santo Agostinho. Santa Mônica disse sim primeiro. Essa mãe disse sim primeiro. Mônica disse sim primeiro, para que depois o teu filho fosse alcançado pela graça. E Santo Agostinho, ele diz: não se pode perder o filho de tantas lágrimas. Não se pode perder o filho de tantas lágrimas. Portanto, precisamos permanecer na brecha da oração. Isso é importante, meus amados irmãos, nós possamos entender, para que nós não possamos fraquejar e ficar pelo caminho. O Deus Todo-Poderoso usou do sim desses homens e mulheres para que pudesse mudar a história. Então hoje, na sua liberdade, você diz sim ao Senhor. Na sua liberdade você diz sim, reconhecendo: Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu tenho meus pecados. Mas Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu vou procurar o sacerdote. Eu vou me confessar. E eu vou entrar, Senhor Jesus, para esse time da live da oração da manhã, para que toda manhã possamos interceder, Senhor, pela família de cada um. Olha que lindo, meus amados irmãos. Eu sou Robinho abençoado por esse Deus amado, minha família. Por isso eu digo sim para Ele. Por isso eu vou, meu amado irmão, livremente, espontaneamente abraçar minha missão na igreja, o meu serviço na igreja. Eu participo do grupo de oração Divina Providência. Acontece toda segunda-feira aqui na Matriz São Pedro de São Paulo, às 19 horas. Eu disse meu sim para o Frei Michel, para a Pastoral da Visitação. Quantas pessoas precisam ser visitadas, ouvir a palavra. Quantas pessoas precisam ser tocadas pela graça. Quantas pessoas estão com seu coração como uma terra seca. Uma terra seca. Precisa apenas da chuva. Precisa apenas da chuva. Precisa apenas da chuva. Da chuva de Deus nas suas vidas. Mas quero que essa chuva possa acontecer. Eu, na minha liberdade, eu digo sim. Eu vou evangelizar. Eu vou ser esse elo entre a terra e o céu. Que esse Deus me amou, que esse Deus me tirou da prostituição, da bebedeira, das loucuras desse mundo que eu achava que era liberdade, beber. Sair. Porque o homem, ele abusa da sua liberdade. Ele abusando da sua liberdade, ele acha que ele é livre. Mas olha para os homens e mulheres aí ao seu redor. Pessoas que começaram a beber um copo, hoje bebe 2 copos, hoje não fica um dia sem beber. E se embriaga toda vez que bebe. Isso é liberdade? Ô jovem, cuidado. A liberdade que o mundo está proporcionando é uma liberdade que depois aprisiona. É uma liberdade a pessoa ficar no celular.
uma vida de comparação, isso é liberdade? Viver uma vida de status, isso é liberdade? A liberdade que aprisiona? Ou um homem que tem a sua família, uma mulher que é a sua família, é liberdade de viver no adultério? Aprisionado? Uma liberdade? E onde no final, o que acontece? Uma família destruída. Essa liberdade destrói filhos. Filhos que vão para a drogadição, que vão para a perdição. Hoje eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Escolhe, pois, a vida. Meus amados irmãos, nós temos direito à escolha. Mas reflita. Você tem sido feliz com as escolhas que você tem feito? E nem a família do José, né? Todo final de semana a família do José tinha festas. E era alegria. Mas todo final de semana o José ficava bêbado. E era uma briga com a esposa, com o filho, com alguém que via na visita. Todo final de semana um tio, né? Passava a mão na sobrinha. Um tio tentava seduzir alguma outra convidada. E tinha aquela confusão. No outro dia, era domingo da tristeza. Mas só que aquela família do José, no final de semana de novo, eles estavam de novo, o quê? Com a casa cheia. E repetiu o ciclo. Repetiu o ciclo. Será que você está igual essa família do José? Essa família da Dona Maria? Mas um dia, o José, meus amados irmãos, dotado da sua liberdade, disse sim para o Senhor. E aquele homem já tinha perdido o respeito dos seus filhos, da tua esposa, foi adquirindo novamente. E aquele homem que era conhecido como um homem da cachaça, virou um homem de Deus, um homem com respeito. Essa é a história do José, e seria talvez a história de tantos outros homens. A história da Dona Maria, talvez seja a minha história, do Robinho. A liberdade do mundo aprisiona, traz angústia, traz aflição, traz síndrome do pânico, traz síndrome alimentares como anorexia, bulimia, necessidade da beleza, necessidade de agradar os outros. Isso é liberdade? Agradar aos outros? Não. Mas hoje nós queremos dizer sim ao Senhor. Nós queremos ser, meus amados irmãos, como uma torneira ligada a uma caixa. Sim. Imagine uma torneira ligada a uma caixa d'água infinita. A água está ali, mas só flui se alguém abrir o registro. A sua oração é esse registro. Não cria a graça. Nós não somos detetores da graça. Nós não somos detetores do Espírito. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele libera a graça em nós derramada. Por isso, meu amado, abre. Diga sim ao Senhor. Permaneça sim ao registro dessa brecha. E assim, meu amado irmão, eu termino essa mensagem dizendo: o mistério da liberdade humana, a mistério do homem dizer sim ou não. No fim, tudo se resume a isso. Deus não vai obrigar ninguém, nem você, nem a mim, ninguém que está ouvindo essa mensagem agora, alguém que vai ouvir essa mensagem à noite, alguém que vai ouvir essa mensagem na madrugada, alguém que vai ouvir essa mensagem daqui um mês, daqui um ano, eu não sei quanto. Deus não obriga você e nem a ninguém, porque Ele respeita a sua liberdade. Se você dizer não, Ele respeita. Se você dizer sim, Ele age com poder e misericórdia. Por isso Ele precisa da sua oração, porque a oração é o exercício da liberdade
que se abre a Deus. Entende isso, meu amado? Por que você precisa orar? Ah, mas por quê? Que Deus ele é todo poderoso, porque ele não faz um simples ato da tua vontade. É porque ele escolheu esperar você agir. Por isso ele precisa da sua oração, da sua entrega, porque a oração é o exercício da liberdade que se abre a Deus. A Deus. Portanto, meu amado irmão, nós vamos agora escutar uma música que diz: hoje livre eu sou. Vamos fazer a nossa oração final e vamos, se Deus quiser, ter essa certeza que o Senhor, ele nos ama e ele nos espera. Agora eu posso declarar: Hoje livre sou. Que maravilha! Louvado seja o teu nome, ó Deus, maravilhoso.